Oi, boa noite. Me chamo Giovana e o nosso grupo é composto pelo Ismael, pela Rayane e por mim. A gente vai apresentar sobre alguns exemplos de envenenamentos comuns na prática médica e o manejo desses casos. Aqui está o nosso slide de tópicos que a gente vai falar. A gente vai falar uma breve introdução e falar sobre o envenenamento pelo paracetamol, pelos anticolinérgicos, por estimulantes, pelo monóxido de carbono, por antidepressivos e pelo etanol. Então, para começar, o que seria um envenenamento? Basicamente, é o evento, né, como ele está escrito, que é intoxicação aguda por uma substância tóxica. É o evento que é resultante dessa exposição do organismo a uma substância tóxica. E para a gente desmistificar a ideia do que é o veneno, a gente trouxe a frase bastante conhecida de Paracelso, né, que diz só a dose faz o veneno, ou então tem uma outra versão que é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Isso basicamente nos ajuda a entender que o processo de envenenamento também está muito vinculado à dose da substância que é utilizada. Então, por exemplo, alguns remédios, como a gente vai citar aqui mais para frente, alguns fármacos que a gente usa no nosso dia a dia, e outras substâncias, né, como o álcool, o etanol, apesar de serem bem comuns, em doses elevadas eles podem ter um grau de toxicidade. E quando a gente fala de envenenamento, a gente precisa destacar duas situações que são bastante comuns, que são as tentativas de suicídio e envenenamento de crianças. E a maioria das mortes por causa de envenenamentos é devido à overdose intencional de motivação suicida, tanto em adultos como em adolescentes. E entre as crianças, geralmente associado a acidentes e descuidos, né, dos responsáveis, também a gente tem percebido uma queda na mortalidade, principalmente devido à maior atenção nas embalagens, na educação da sociedade, tanto que a gente sempre vê em diversos produtos escrito mantenha longe do alcance de crianças, e as pessoas estão cada vez mais conscientes, né, do perigo das coisas, mas por conta da internet, né. E felizmente, também falando sobre os envenenamentos no geral, esses acidentes são raramente fatais, né, tanto casos de tentativa de suicídio, como acidentes como eu falei anteriormente, né, de crianças, eles são raramente fatais quando tem atendimento médico adequado imediato. Aí agora que a gente teve essa breve introdução, a gente vai falar de alguns exemplos de envenenamentos que são comuns na prática médica. A gente selecionou alguns e a gente também não vai se aprofundar muito por conta do tempo. É mais para a gente trazer uma noção mais geral e reforçar alguma coisa que a gente já tenha visto na faculdade. Bom, boa noite. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o paracetamol. Ele é um inibidor fraco tanto da COX-1 e da COX-2, então assim ele não tem um efeito anti-inflamatório tão significante. Recentemente tem evidências que ele pode inibir a COX-3, que é uma variação da COX-1 no sistema nervoso central. A via de administração do paracetamol ela é oral e a taxa de absorção é relacionada com esvaziamento gástrico. As concentrações máximas no sangue são atingidas de 30 a 60 minutos. Ele é parcialmente metabolizado pelas enzimas hepáticas e o paracetamol é convertido em sulfato e glicuronídeo de paracetamol. E esses são metabólitos inativos. E menos de 5% do paracetamol é excretado de forma inalterada. Mas, por outro lado, tem um metabólito que ele é produzido em menor quantidade, mas é altamente ativo, que é a N-acetil-parabenzoquinona. Em grandes quantidades, ela é tóxica ao fígado e aos rins. Nesse cenário, o paracetamol é um dos fármacos mais utilizados em tentativas de suicídio e também ele está muito frequente em envenenamentos acidentais, seja sozinho ou em associação a outras substâncias. O uso em doses terapêuticas pode levar a um aumento discreto das enzimas hepáticas, mas isso é revertido com a suspensão do uso normalmente. Em doses maiores pode levar a tonteira, excitação e desorientação. Uma dose de 15 gramas pode ser fatal e pode levar à morte por hepatotoxicidade grave. A ingestão aguda de paracetamol de 150 a 200 miligramas por quilo em crianças é potencialmente tóxica. Já em adultos... Pode voltar um pouquinho? Tá certo. Já em adultos, essa dose é de 7 gramas. Pode passar, por favor. Obrigado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o quadro clínico, que
inicialmente, o paciente pode ser assintomático ou estar com desconforto intestinal brando, com náuseas e vômitos. Já após as 24 horas, entre 16 horas após essa ingestão aguda, começam a aparecer os primeiros sinais de comprometimento hepático, com aumento das aminotransferases e hipoprotrombinemia. Os sintomas iniciais da lesão hepática são náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Já nos casos mais graves, pode ocorrer insuficiência hepática fulminante, que, associada à encefalopatia grave, pode levar à evolução ao óbito. Uma forma de estimar a gravidade dessa intoxicação é a avaliação sérica do paracetamol, de forma que um nível superior a 150 a 200 miligramas por litro após 4 horas dessa ingestão representa risco hepático. Pode passar, por favor. O tratamento é basicamente feito com terapia de suporte e acetilcisteína, que tem o intuito de neutralizar esses metabólitos tóxicos. A acetilcisteína ela funciona como substituto da glutationa, que está saturada nessa ingestão acima do normal, e liga ao metabólito e neutraliza ele. Esse tratamento é eficaz quando é feito de forma precoce. Deve ser iniciado, então, de 8 a 10 horas após essa ingestão aguda. Em pacientes com insuficiência hepática fulminante, o transplante hepático pode ser necessário. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os anticolinérgicos, que representam um grande número de produtos que são de venda livre e éticos, também plantas e cogumelos que podem inibir os efeitos da acetilcolina. Muitos desses apresentam efeitos tóxicos potenciais, mas também eles podem ser utilizados como terapia para distúrbios do sistema nervoso central, oftalmológicos, respiratórios, intoxicação colinérgica e sudorese excessiva. Em concentrações altas, eles bloqueiam as funções parasimpáticas. E a maioria dos casos de intoxicações é causado por tentativas de induzir alucinações. E a administração acidental de mais de 400 miligramas normalmente é acompanhada de recuperação. Mas vale lembrar que alguns casos com doses menores pode levar à morte. Pode passar, por favor. O quadro clássico da intoxicação por anticolinérgicos é a síndrome anticolinérgica clássica, que tem como sinais e sintomas a pele corada, hipertermia, taquicardia, membranas mucosas secas, ausência de sudorese, visão embaçada, confusão e delírio. E essa sintomatologia pode persistir por até uma semana. Pode passar, por favor. O tratamento da overdose por anticolinérgicos é feito de maneira sintomática, sendo assim um tratamento de suporte. Os pacientes agitados eles podem precisar de sedação com benzodiazepina ou antipsicóticos. E no passado, a fizostigmina ou o uso de algum anticolinesterásico era recomendado, mas especialistas hoje em dia consideram mais perigoso e não tão eficaz quanto o tratamento de suporte. Mas quando a fizostigmina ela é necessária, a gente faz doses pequenas por via intravenosa, de 1 a 4 miligramas em adultos e de 0,5 a 1 miligrama em crianças. Mas tem que ter atenção que deve ser feito um monitoramento cuidadoso, porque essa administração rápida, quando é administrada rapidamente, pode causar convulsões e bradicardia. Ela também é recomendada como antídoto para síndrome periférica e anticolinérgica central, e tem um efeito imediato e é muito útil também em pacientes agitados. Mas, por outro lado, ela é contraindicada em pacientes que têm suspeita de overdose por antidepressivos tricíclicos, pois pode agravar a cardiotoxicidade, levando a parada cardíaca ou a sístole. O controle da temperatura pode ser feito com cobertores para resfriamento, e controle da convulsão pode ser feito com diazepam, e o controle da pressão arterial pode ser feito com algum fármaco simpático mimético, como a fenilefrina. Pode passar. Agora falar um pouquinho sobre as drogas estimulantes, e como exemplo a gente tem as anfetaminas e a cocaína. As anfetaminas, usadas para tratar TDAH e narcolepsia,
elas alteram transportadores de aminas do sistema nervoso central, como a dopamina, a norepinefrina e a serotonina. Isso vai fazer com que haja um aumento na liberação desses neurotransmissores, provocando os efeitos de euforia, autoconfiança e o vício. O uso crônico de doses altas, bastante elevadas, provoca um estado psicótico com paranoias e delírios. Além disso, também, o uso crônico das anfetaminas está muito associado à arterite necrosante, que leva à hemorragia cerebral e à falência renal. Já a cocaína é um inibidor dos transportadores de aminas do sistema nervoso central e também faz com que haja um aumento desses neurotransmissores, provocando efeitos semelhantes aos efeitos das anfetaminas, né? E ela é muito utilizada através do fumo, do crack, e os sintomas de euforia, de autoconfiança e de alerta, eles têm pequena duração. Então, isso vai contribuir para que haja uma continuidade do uso dessa droga. Os efeitos dessas drogas estimulantes em doses estimulantes são euforia, vivacidade, sensação de poder, de bem-estar. Em doses elevadas, a gente tem inquietação, agitação, psicose aguda, alucinações, convulsões, hipertensão arterial e hiperatividade muscular, né? Aumento do tônus muscular. Essa hiperatividade prolongada do músculo pode levar a uma hipertemia e rabdomiólise. E a hipertensão severa pode favorecer a ocorrência de infartos do miocárdio e acidentes vasculares encefálicos. E o tratamento do envenenamento para essas drogas estimulantes consiste basicamente nas medidas gerais de suporte, seria o ABCD, né? Avaliar vias respiratórias, ventilação, circulação e nível de consciência. É importante a gente ressaltar que não existem antídotos específicos para lidar com a intoxicação por essas substâncias, mas são feitos tratamentos, né, das convulsões com os benzodiazepínicos intravenosos, como o lorazepam. São feitas medidas de redução da temperatura corporal, né, o resfriamento. E nos casos que a temperatura está muito alta, a gente pode administrar paralisantes neuromusculares, que vão inibir a atividade muscular e vão diminuir a temperatura corporal, consequentemente. E também é feito o controle da hipertensão arterial. Agora, o monóxido de carbono. Ele é um gás que ele é sem cor e sem cheiro, e ele é formado na queima de material que tenha carbono na sua composição. E o envenenamento por esse gás, na maioria das vezes, está relacionado à ocorrência de incêndios. O seu mecanismo, né, de toxicidade é através da sua ligação com a hemoglobina, e essa ligação ele tem bastante afinidade e vai formar o composto carboxihemoglobina, que vai competir com o oxigênio nessa ligação. E como tem maior afinidade, vai reduzir o fornecimento desse oxigênio para os tecidos do corpo, gerando um quadro clínico de hipóxia. Essa hipóxia tecidual que vai contribuir para a ocorrência de cefaleia, confusão mental, tontura, náuseas, perda de acuidade visual, hemorragia na retina, acidose metabólica e a morte, né? Cabe a gente ressaltar que essa hipóxia prolongada, ela vai resultar em danos que são irreversíveis, tanto para o cérebro quanto para o músculo cardíaco. E o tratamento consiste na remoção da fonte de monóxido de carbono para poder evitar a continuação da intoxicação, né, perpetuar e o agravamento desse envenenamento. O fornecimento de oxigênio 100% em alto fluxo e a câmara hiperbárica, né, o fornecimento do oxigênio hiperbárico acelera a depuração do monóxido de carbono. Só que, pelo que a gente viu assim, na literatura, mais precisamente no CAT-1, esse uso da câmara hiperbárica ele é controverso. Então, existem autores que defendem e autores que não defendem, mas frequentemente ele é recomendado nos casos de envenenamentos graves.